Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus mesmo dá a explicação dessa parábola. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno, o inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no final dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecarem e que praticam o mal, e os lançará na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. É a história do mundo, é a história da salvação. Nossa vida na Terra traz consigo responsabilidades, o lado de cá e o lado de lá, na eternidade. Cabe-nos fazer escolhas certas enquanto estamos caminhando do lado de cá, para depois habitarmos no céu, que é uma casa que a gente prepara aqui na terra, para morar nela depois que nosso Senhor nos chamar para junto de si. Certamente em todos nós já houve um desejo, talvez secreto, talvez manifesto, de que Deus desse um jeito para acabar com todos os maus ou com toda a maldade do mundo, que Deus resolvesse todo o problema. Algumas pessoas até chegam a dizer-me assim: seria bom que Deus mandasse um fogo aí no céu para assustar todo mundo, para ver se as pessoas criam juízo e vergonha para melhorar a vida. A paciência de Deus muitas vezes nos assusta. Nós somos apressados e vai passar toda a nossa existência até o finalzinho, quando então formos chamados a nos apresentarmos diante de Deus. Toda a nossa existência será percorrida e nós perceberemos quanto o Senhor quer nos cultivando o bem, mas sabendo que o mal existe perto de nós. Eu vou me render? Não. Quero estar aberto à palavra de Deus, ser fiel a Ele e junto com você construirmos o bem, mesmo sabendo que existe a presença do mal. Quando este mal existe dentro do meu coração, cabe-me arrepender-me, pedir perdão, confiar na graça do Senhor para recomeçar e construir cada vez mais e melhor a realidade do bem e a nossa própria vocação. Dentro do nosso próprio coração, nós temos essa mistura de joio e trigo. Nas realidades do mundo, quando você pensa que tudo está muito bem, aí aparece aquele rabinho da maldade, estragando as coisas. E especialmente quando nós vemos esses erros nos outros, dá vontade de dar paulada para todo lado e inventar de cortar e purificar. Nosso Senhor nos ensina a ter paciência, serenidade, paz diante dessas realidades todas que tantas vezes nos incomodam, alimentar o bem, fofar esse bem, fazê-lo crescer, plantar o bem onde quer que nós estejamos, semear a boa semente, saber que a maldade pode estar ali perto, não se acostumar com a maldade, não se habituar com ela, não relaxar a própria consciência, saber que o Senhor é o juiz da história e o juiz da nossa vida. Ele mesmo vai, no final das contas, acertar todas as coisas e valorizar, recolher aquilo que é bom. Mas nós não deixaremos em nenhum momento de nossas vidas de trabalhar por aquilo que é o bem, a bondade. O Senhor saiu a semear, diz Jesus. Há tantas situações contrárias à palavra de Deus. Hoje continua Jesus a falar de semear. Porém, além de Deus que semeia o bem, Jesus adverte: existe o mal, existe uma força, o inimigo, que semeia a maldade. A questão que é apresentada no Santo Evangelho é que nós somos este campo onde
as sementes boas e más são jogadas. Interessante que os apóstolos dizem assim: Senhor, quereis que arranquemos o joio? Gente, quando termina, se semeia e começa a brotar, não dá para distinguir o que é mato, o que é planta, o que é trigo. Não dá. Tanto que você sabe que mato e capim surgem em qualquer lugar. A maldade, ela surge em vários lugares, inclusive dentro de nós. Perceba, nossa alma, nossos desejos, nossos anseios, tanto servem para produzir o bem, como os nossos sentimentos, nossos desejos servem para produzir o mal. Humus, humanidade, terra, tudo isso significa que nós somos um campo aberto e devemos cuidar muito. O que é que nós queremos produzir e dar frutos? E aqui, meus irmãos, existem alguns perigos. Podemos imaginar que a partir desse texto, tudo é culpa do inimigo. Engraçado, a culpa é minha, eu ponho onde eu quero. Verdade, tem gente que vive botando a culpa nos outros. Eu tenho esse problema, mas é porque se não tivesse fulano entrado na minha vida estava certa. Eu estou com mal no casamento porque fulano não presta. Tudo é o inimigo? Pera lá. Agora ficou uma moda, né? A pessoa bebe, esqueci o que fez. Esqueceu nada. Safadeza pura, lembra? Vai, pinta, borda, é o inimigo, é o capeta endemoniado. Uma coisa é você saber que o inimigo age, outra coisa é você se deixar levar por ele. Nosso Senhor foi claro, existe uma força, existe algo diabolum que tenta nos apartar de Deus. Sem dúvida, da mesma forma que Deus semeia o bem, a caridade, a justiça, a bondade, a solidariedade, existe dentro de nós a semeadura do maligno que nos leva à avareza, que nos leva à corrupção, que nos leva, como a gente vê, o que parece normal, a perda dos valores da dignidade humana. Mas não venha me dizer que fulano roubou, foi corrupto, porque o inimigo mandou. Não venha me dizer que ele é tão forte assim. É porque a pessoa se tornou vulnerável e se deixou mover pelos seus piores sentimentos. Esclarecendo esse fato, o que precisamos é exatamente perceber o que nós estamos alimentando. O que é que nós estamos cultivando em nossa vida? O que nós estamos fortalecendo no nosso dia a dia? A começar por pensamentos. Se de repente, mas me veio um pensamento ruim, se você permanece nele, você se torna conivente, isso vai permeando o seu interior, os valores, você vê e vai assimilando aquilo como certo, como normal, você vai deteriorando os valores de Deus. São João vai dizer na primeira carta, que no coração e no interior de todo ser humano existe a semente de Deus. Então Deus espera que mesmo o ser humano mais doentio e ruim, porque existe pessoa ruim, viu? Não por natureza, porque se deixou levar pela maldade. Deus espera que essa pessoa volte. E nesse contexto, a segunda leitura vem fechar. Dizer, o Espírito Santo vem de encontro às nossas fraquezas. Consegue compreender? O Espírito Santo vem para nos ajudar. Mas eu estou fraco, eu estou caindo, eu estou desanimado. Eu preciso do Espírito Santo. Nós estamos falando de Nossa Senhora do Carmo. E ela apareceu em 1314, apareceu com o escapulário, um pedaço de sua veste. Para quê? Para ser amuleto? Não. Para ser patuá? Não precisa. Para ser adorno? Tem coisa mais bonita. Ela veio para nos dizer, eu quero que vocês se revistam, como eu me revesti de Deus. Aquela que foi chamada cheia de graça, quer que nós, seus filhos e devotos, façamos o que Jesus disse, o que aconteceu nas bodas de Caná. Ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Nós precisamos constantemente estar nos revestindo das coisas boas, das armas da luz. Precisamos estar nos revestindo das virtudes de Deus, para sermos perseverantes, para não desanimar, para não fraquejar. E quando acontecer, me ajuda, mãe. Da mesma forma que na vida de Jesus, foste tão presente, me ajude no meu Calvário. Ajude-me, mãe, na travessia. O Evangelho de São João fala que, e era costume repartir os despojos, mas não rasgaram a veste de Jesus, feita de alto a baixo, sem costura. Maria nos dá uma parte do seu manto. Depois no Apocalipse se falará que aqueles que estiverem revestidos e com a veste lavada no sangue do Cordeiro poderão entrar no
reino dos céus. No dia do batismo, pena que saiu do rito, todos nós somos revestidos de uma veste espiritual, mas somos chamados a manter ela alvejada, limpa, pronta para entrar no festim com Deus. Percebe como vestimenta, revestir-se, é o apelo do uso do escapulário? Que Nossa Senhora, na sua missão, que continua mesmo após a ressurreição de Jesus, é que todos nós sejamos um único rebanho em torno de Jesus. Para isso, o que é preciso? Às vezes ser jardineiro de si mesmo. O que é ser jardineiro de si mesmo? Não adianta, gente. A grama cresce e cresce a tiririca. Você pode pegar uma máquina e passar. Eu não dou uma semana, aquele trevinho, aquele matinho nasce de novo. O bom jardineiro, aquele que não limpa só onde o padre passa, como diz o ditado, é aquele que arranca pela raiz. E não é pensar nos outros, não é pensar no jardim do outro, é pensar no jardim interior de cada um de nós, é sermos jardineiros e tirarmos as sementes de joio, de maldade, que nós permitimos que vá crescendo dentro de nós. Não reclame quando você se olhar no espelho e falar: meu Deus, o que eu me tornei? Você se tornou aquilo que você permitiu ser. É fácil o destino, é fácil culpar os outros, é fácil se esconder, mas nós somos aquilo que permitimos ser. Deus quer o nosso melhor. E se Nossa Senhora várias vezes fez intervenção na história, no Carmo, em Lourdes, em Fátima, em Aparecida, seja onde for, é para nos lembrar: somos discípulos de Jesus. A devoção a Nossa Senhora tem feito de você um discípulo mais autêntico de Jesus? Não responda para mim, é Ele que tem que saber. Ao você usar o escapulário, você tem procurado servir a Deus revestindo-se de uma vida mais santa? E segundo, proteger-se do mal, das sementes do joio, da plantação do maligno? O escapulário tem sido para você uma armadura, um escudo? Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. O nosso coração é um campo onde Deus planta a semente da sua palavra, a semente das virtudes, a semente das coisas boas, desde a nossa infância, desde quando nós nascemos, através do gesto de nossa mamãe, de nosso papai, dentro do ambiente de casa, a família, a primeira igreja. É lá que nós aprendemos este gesto, o sinal da cruz. É lá que nós aprendemos a chamar Deus de papai, o Pai do céu. É lá que nós, os mais velhos, aprendemos a cantar a Mãezinha do céu, o louvando a Maria. É dentro de casa que nós aprendemos a ter o respeito, a saber o que é certo, o que é bom, o que é virtuoso e o que é ruim. Então, o nosso coração é o terreno apropriado para o poder de Deus operar, através do Espírito Santo que mora em nós, que clama em nós. Ele clama, Ele nos chama, nos convoca para andar de uma maneira certa com Jesus Cristo, que é nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. Mas o que acontece, meu irmão? Infelizmente, esse campo dessa terra sagrada, que é o nosso coração, ela, pela nossa liberdade, ela é acessível também para o demônio, para o mal, para as forças negativas. Então, dentro de nós, muita coisa boa também é plantada. O campo que foi criado para colocar o trigo é a bondade, a verdade, a paz, é a alegria, é o perdão, é a união, é a amizade, é a oração, é a participação comunitária, é a dignidade. O trigo são as virtudes e o joio é o pecado. Então, na nossa vida entra também o joio. Entra o joio, entram muitas energias negativas. Então, nós devemos ter cuidado, porque esse inimigo existe para todo mundo. Todos nós temos essa força negativa em pecado, nossa mãe já nos concedeu, fala o Salmo 50. E no capítulo 5 da carta aos Romanos, em Adão, toda a humanidade pecou. Então nós estamos envolvidos também pela força
resposta negativa do pecado. Então, diante disso, o que é que nós devemos fazer? O Evangelho é muito sábio, né? Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, nós não podemos arrancar o joio. Como é que nós vamos arrancar o pecado? Seria arrancar a própria vida da que está contaminada. Então, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Cuidar bem do trigo, para que na hora da colheita o trigo esteja prevalecendo. Nós sejamos colocados no celeiro de Deus e não sejamos colocados no feixe que será lançado ao fogo. Aí o fogo é a condenação ao inferno. Então nós temos essas duas possibilidades: ou entrar no celeiro de Deus, se as virtudes estiverem prevalecendo, se a bondade, o perdão, a caridade, a fraternidade, a partilha, a paz, a alegria, a união, o bom coração. Então vamos cultivar bem essas virtudes para que ao chegar à nossa vez nós possamos ser colocados no celeiro de Deus, no reino de Deus, no reino do céu, na vida eterna. Porque se naquele momento estiver prevalecendo o joio, nós também vamos ser colocados no feixe e lançados na condenação do fogo, na condenação do inferno. Então, gente, isso é verdade. Porque muita gente fala, não, negócio de inferno, de condenação, Deus é bom demais, Ele é bom demais, mas Ele é justo também. Existe a condenação. Não que Deus manda a gente para o inferno, para a condenação, mas nós mesmos nos mandamos, pela nossa vida suja, pela nossa vida porca, pela nossa vida onde deixamos o joio tomar conta do nosso ser, tomar conta da nossa vida. Aí realmente, nesse caso, o joio serve para fogo. O joio não serve para o reino de Deus, não. O joio não serve para ser colocado no celeiro. No celeiro coloca trigo. Agora o joio vai para o fogo. Então vamos tomar cuidado. A nossa vida, o que está prevalecendo? A mistura existe. Não tem como a gente dizer, não, eu só tenho joio. Não, você não tem joio. Você tem também o trigo. Como também nós não vamos dizer, eu só tenho trigo, sou santíssimo. Aí é só Jesus Cristo e Nossa Senhora. Nós outros todos temos o trigo, sim, mas temos também o joio. Então vamos cuidar direitinho, usar bem a nossa vida, conduzir bem nossas opções, as nossas atitudes, nosso comportamento, a nossa prática cotidiana, para que aconteça mais o trigo, a bondade, a virtude, o bom coração. Eu gosto muito quando este salmo diz aqui para nós que vós, porém, sois clemente, fiel, sois amor, paciência e perdão. Tenha pena e olhai para mim. Realmente Deus é tudo isso. E Ele tem pena de nós. Mas a escolha é nossa. A decisão de nossa conduta é nossa. Nós é que estamos plantando. A gente está plantando trigo ou joio. Mas vamos cuidar para que prevaleça em nós as virtudes. Porque, querendo ou não querendo, vai chegar a nossa vez. E pode chegar mais depressa do que a gente está pensando, ao invés de separar o trigo do joio. Então vamos conduzir bem a nossa vida, para nesta hora nós sermos levados para o celeiro e não para o fogo. Amém? Esse evangelho é um pouco semelhante à nossa vida mesmo, quando Jesus conta essa parábola do joio. Muitas vezes no nosso ministério nós começamos a trabalhar para Deus, ouvimos para uma comunidade com uma aliança de misericórdia, e começamos a perceber determinados defeitos em nós, determinadas misérias, pecados, erros que vêm da nossa vida passada, que tem se trabalhar com o tempo. Então, nesse evangelho, Jesus fala do joio. O que seria esse joio que o inimigo semeia no meio do trigo? O trigo são nossas qualidades, nosso desejo de dar para Deus, nosso desejo de expor a Deus nossos dons, aquilo que nós temos de melhor para dar para Deus.
E esse joio são os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. E muitas vezes nós achamos que não podemos servir a Deus por nossos pecados, porque somos falhos, porque temos muitos pecados. Nós somos egoístas, ou nós somos orgulhosos, ou nós não sabemos fazer determinadas coisas direito. Mas Deus diz que não é por causa dos nossos pecados, ou falhas, ou erros, que nós não podemos servir a Deus. Então ele fala, deixar crescer o trigo, juntamente com o joio, em determinado momento separarei o joio do trigo. Então, vai tirar o joio, jogado fora, queimado. E o trigo irá dar frutos, vai ser útil depois, né? Em determinado momento da nossa vida, a gente vai caminhando com esses defeitos, tentando trabalhar nesses defeitos, mas servindo a Deus de todo o coração. E vai ser retirado esse joio do nosso meio. Então, a gente vai com o tempo trabalhando em cima dos defeitos, até que a gente não perceba mais que esses defeitos não estão aí. Mas isso é um convite também para não desistirmos de servir a Deus. E mesmo que nós tenhamos tantas falhas, tantos defeitos. Lá no versículo 29, diz assim, ele respondeu, não para acontecer que ao arrancar o joio com ele, arranqueis também o trigo. Então, se nós pararmos de servir a Deus pelos nossos defeitos, vai acontecer isso. Nós vamos arrancar junto o joio com o trigo. Então, nós somos também filhos de Deus, cheios de qualidades, cheios de vontade de servir a Deus, cheios de disposição também para servir a Deus. Não devemos parar de servir a Deus porque temos determinadas falhas, pecados ou erros. Lógico, não desistir nunca de lutar contra esses defeitos, contra esses pecados, mas sempre ter a consciência de que é preciso servir a Deus e não parar nas misérias, não olhar só para as misérias, não olhar só para os defeitos, não olhar só para o joio, mas sim colocar o nosso trigo à disposição de Deus, aquilo que é fruto do nosso trabalho, aquilo que é fruto desse trigo representa o nosso serviço a Deus, né? Então, hoje, de forma diferente, de forma alegre, você possa dispor todos os seus dons, as suas qualidades ao serviço de Deus e a serviço dos irmãos, mas não ficar preso no joio, nos defeitos, nas misérias, nos pecados. Sim, lutar contra eles sempre, mas não parar neles. Então, hoje eu te convido a entregar todos os teus dons, as tuas qualidades, os teus defeitos a Deus e que Ele possa trabalhar na tua vida. Peço que Deus possa te abençoar no teu caminho e que hoje você possa viver a palavra e que ela seja guardada no teu coração como essa boa semente. Deste homem que foi e comprou a melhor semente lá no armazém ou lá na casa de produtos agrícolas e veio e entregou aos seus empregados e eles juntos semearam a boa semente no campo. Mas quando foram descansar, adormeceram à noite para descansar depois de um dia puxado de trabalho, à noite, sorrateiramente, veio o inimigo. E no meio da semente boa, da semente de trigo, ele lançou a semente do joio, que é uma verdadeira praga, que tem até aparência de trigo, mas que de nada serve. Justamente para confundir aquela plantação toda, para que então aquele homem sendo prejudicado já não saiba distinguir o que é o bom e o que é o ruim, está tudo misturado. Quando a maldade, não? E aí então, ao despertarem, é claro que é fictício, né? Mas ao despertarem, à medida que as plantas foram crescendo, os funcionários descobriram que não era só trigo que estava lá, mas que a plantação estava infestada de joio. Gente, que situação. Provavelmente aqueles funcionários começaram a pensar e a desconfiar do próprio dono da plantação, dizendo, ele não deve ter comprado semente boa. E nós gastamos aqui todo o nosso tempo, nos dedicamos tanto e gastamos tanto esforço para plantar, mas para plantar semente ruim. E provavelmente os funcionários desconfiados deixaram este homem numa situação muito delicada. E aí então vem a pergunta, mas senhor, não foi só semente boa que o senhor plantou? Como que nasceu então esse joio? Que situação, né? Pois não é verdade que muitos de nós, pais, mães, não é verdade que muitas vezes nós também não compreendemos e tantas vezes nós somos surpreendidos com os nossos filhos, com atitudes dos nossos filhos, atitudes das quais nós não plantamos, atitudes de sementes que nós não plantamos. Quantos pais espalhados por este país, quantas mães que choram todos os dias pelos vossos filhos, que têm atitudes, que vivem no vício da droga, da bebida, que se matam na droga, na bebida, na orgia, na bagunça, na prostituição. E os pais sabem e sofrem por isso e dizem, mas eu não plantei isso na vida dos meus filhos. Onde foi que ele adquiriu isso? Onde foi que tudo isso começou? Não dá para entender.
e os vizinhos ficam olhando e dizendo: nossa, como pode? Olha, a mãe é tão boa, o pai é tão bom, como que esse menino se saiu assim? E é uma humilhação para os pais. Pois é, o inimigo segue trabalhando e usando, infelizmente, de outras pessoas, de más companhias, para incutir a semente do joio no coração dos nossos. E a arma poderosa contra o joio é o amor. Ame os seus filhos, ainda menores, encha os seus filhos do seu amor. Traga-os no colo, traga-os abraçados, traga-os bem próximo. Porque quando o inimigo chegar, ele encontrará a resistência do amor. Contra o amor não há força que possa vencer. Ame o seu filho. E se hoje ele tem produzido joio que inclusive te desonra, devolva amor. Que o seu amor há de transformar o joio da vida de seu filho em bênção futura. Nós só podemos acreditar no amor de Deus, que não muda e nunca falhará. Deus te abençoe, Deus te guarde e torne fecundo o seu amor.